Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Show da Tarde. Eu me chamo Victoria Oliveira. Estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Karine Dallagnol. Dallagnol. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. A doutora veio tratar de um assunto bem importante. Ela é fisioterapeuta, tem doutorado em neurociência, é isso? Uhum. E nós vamos falar hoje sobre a importância da fisioterapia preventiva para idosos. É isso, doutora? Esse é um assunto que continua sendo atual, né? Porque a nossa expectativa de vida está aumentando, a medicina está cada vez melhor, graças a Deus. E com isso nós estamos vivendo mais. Isso é ótimo, isso é excelente. E um detalhe, né, vamos dizer assim, que às vezes a gente acaba esquecendo é o exercício físico na vida do idoso. E isso é super importante, inicialmente como uma prevenção, porque um idoso que faz exercício, que faz essa fisioterapia, ele não vai adoecer tão fácil, não vai ser internado tão fácil, porque uma internação para idoso faz cair muito o nível de consciência, a independência dele. Então, é importante investir nessa fisioterapia preventiva. Eu atendo a domicílio, né? Não só por perceber, né, mas eu acho muito interessante o domicílio, porque é a casa do idoso, né? É a casa, é o ambiente familiar dele, muitas vezes porque o idoso já tem uma dificuldade de sair de casa. Ou ele depende de alguém para levar ao médico, à clínica de fisioterapia. Dificilmente ele vai sozinho, seja por risco de queda, que não vai um idoso de, às vezes, 60 anos não é considerado idoso, mas esperamos que esteja bem, né, independente. Mas a gente está pensando em 70, 80 anos. Eu tenho pacientes de 90 anos, né, 93 anos. Então, são idosos que não vão estar indo sozinhos a uma clínica, né? Então, eles precisam de um familiar ou um cuidador. Então, tudo isso é mais difícil para a família. E tendo atendimento em casa, a gente já poupa tempo, poupa preocupação e também riscos nesse transporte, né, do idoso. Isso falando de um saudável. Isso, fora comentando dos que precisam de uma cadeira de rodas, ou de um andador, ou que tem um quadro de demência, né? Tudo isso prejudica, dificulta esse transporte desse idoso. Certo. E falando sobre esses cuidados preventivos que vão desde do micro ao macro, né? O macro seria esse benefício de vida, né? Essa disposição, né? E o micro eu vejo como se fosse algo simples, como escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa, que são coisas que, se a pessoa começa a não conseguir fazer sozinha, isso já traz um desânimo, já... Sim, e piora muito a qualidade de vida do idoso, porque o idoso é aquela pessoa da sociedade que já teve sua participação. Hoje os filhos já são independentes, né, já têm suas famílias, e muitas vezes o idoso entra num quadro de depressão, que faz parte até mesmo do envelhecimento do cérebro do idoso, né, que é um cérebro diferente, é biologicamente diferente de um cérebro adulto, né? Então o idoso ele começa a ficar mais deprimido tanto pelas questões sociais, de não estar mais tão inserido no ambiente de trabalho, tão inserido na sociedade. Então essa questão do exercício, dessa prevenção, é muito importante o idoso conseguir fazer sua própria higiene pessoal, conseguir pentear o cabelo, vestir sua própria roupa, poder andar até a cozinha, fazer o bolinho, ainda mais senhorinhas, né, que fizeram seus bolos no Dia das Mães, então elas precisam ter essa participação. Faz parte da qualidade de vida, não só o viver bastante, né, mas sim a qualidade de vida desse idoso. Está mantendo ele participativo, voltando a reforçar, né, reduzindo essas questões de internação. Também faço a fisioterapia respiratória nos idosos. Quem é esfumante, asmático, quem tem muita internação recorrente por problema respiratório, a fisioterapia respiratória previne essas internações, consegue melhorar muito a qualidade de vida desse idoso, até para ele poder caminhar sem se cansar tanto, né? E quanto mais independente o idoso puder ficar, melhor para o familiar, que muitas vezes é o familiar que vai estar cuidando desse idoso, quanto para ele mesmo, para ele conseguir ter uma vida boa. Eu tenho pacientes que falam, estou tão cansada, mas não, vamos fazer o exercício, olha como a senhora está forte.
E eles fazem, é um ambiente, um momento que eles estão tendo atenção plena, minha no caso, então eles estão se sentindo importantes. Quando eles falam de alguma dor, alguma queixa, a gente está ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Então é um momento que eles sentem que eles são importantes. Eles ficam felizes de conseguir realizar o exercício. Ou até mesmo o paciente que já está com quadro de Alzheimer, de Parkinson, o exercício consegue retardar a evolução dessas doenças que não têm cura, até hoje não tem cura, né? São doenças com alto nível de incidência, não só no Brasil, né? O AVC também é muito importante estar lembrando. Então, são doenças, são patologias que estão acometendo muito nossos idosos. O exercício físico pode prevenir um AVC ou pode recuperar a mobilidade desse idoso, a independência desse idoso e retardar a evolução das doenças, né? Essa propagação da doença, né? A evolução da doença. Então é muito importante o exercício físico, porque a gente às vezes olha só a parte de andar, da locomoção, que é importante, mas também temos a neuroplasticidade cerebral. Então, quando a gente consegue produzir mais neurônios através do exercício físico, que ele aumenta o número de neurônios, ele consegue integrar na rede sináptica do nosso cérebro. Então, é o idoso que vai conseguir ter mais capacidade, ele vai ter mais chance de integrar uma memória, de integrar uma atividade motora, que para a gente é automático, sair andando, mas para o idoso não, porque mudou a forma dele caminhar, então ele tem medo de cair. E quando a gente começa a trabalhar o exercício e ele ter capacidade também da neuroplasticidade dele de exercer a caminhada, é um idoso muito mais feliz, que consegue estar mais ativo na sociedade e também vivendo mais com qualidade, né? Certo. E quais são os benefícios assim que tu observa indo a domicílio, né? Claro que eu vejo que tu é muito conectada com teus pacientes, tu gosta muito do que tu faz, né? Acho que tem que ter esse momento de escuta ativa, como tu falou, incentivo, elogio. Sim. Vai muito além do que só, né, tá ali fazendo exercício. Quais os benefícios que tu vê assim indo até o idoso? Primeiro essa questão de estar no ambiente dele, né? Mas todos eles me recebem, já estão lá na porta me esperando. Às vezes estão felizes, às vezes me recebem só para dizer que estão mal naquele dia, mas eles conversam. Até pacientes às vezes me passam, né? Essa paciente não gosta de exercício, às vezes ela agride o terapeuta. Nunca tive problema. Então, quando tu consegue entender o que esse idoso precisa, é exercício? Beleza, mas às vezes que ele só quer conversar um pouco, desabafar, aí ele vai cooperar contigo, porque ele está sendo escutado, ele está sendo visto. Então isso ajuda muito, até a família falar, ai que bom que tu veio. Porque eles veem que o idoso está mais feliz, está animado. E uma pessoa diferente entrando na casa é um estímulo de fora que pode estar proporcionando uma conversa, até essa questão da neuroplasticidade, que são estímulos diferentes, né? Então ajuda muito o cognitivo, a parte física, motora. Eu acho não, né? Às vezes falta comprovação científica, mas é visível a evolução do paciente, ele sair do leito, ter vontade de ir até a sala me receber. É muito gratificante. Tá certo. E quais são os aparelhos que você usa durante uma sessão de fisioterapia? Varia bastante, né? Se tem um quadro de dor ou que precisa fortalecer músculo, eu ando FES, TNS, ultrassom, eu tenho a eletroterapia, mas também uso halteres, tornozeleiras, elásticos, né, os TheraBands, ou então o peso do próprio corpo do paciente, que às vezes já é um desafio. Eu levo o meu kit exercício numa malinha. Eu acho que a fisioterapia é um exercício que trata muito também da nossa consciência corporal, né? Sim. De tu estar atento à tua respiração, atento como tu às vezes não consegue fazer com o peso, mas o peso do teu próprio corpo, tu sentir o teu corpo, né? Isso. Até o caminhar, a gente tenta melhorar o caminhar para evitar tropeços. Só o fato de pôr o calcanhar no chão, ao invés do pé plano, tu já evita um tropeço desse paciente, né? E exercício respiratório a gente faz com bola, com garrafinha de água. Eu sou muito criativa. Muito legal. Mas é assim, bom. Na simplicidade é que a gente encontra, né? Várias soluções. O que tiver a gente faz. Dá certo. Tá certo. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer pelos seus esclarecimentos e dizer se você quer deixar algum recado, algum convite.
Quero dar um recadinho, sim, de investir na sua saúde. Eu sei que a gente às vezes é meio preguiçoso para fazer exercício, mas investe. Tanto você que é jovem, ou que tem um familiar, né, um idoso, você que está assistindo, né, essa entrevista, invista no exercício, que é qualidade de vida. Tá, gente? Tá certo. Muito obrigada novamente. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu. Voltamos amanhã.